Bom dia, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o José Castor, o dono do canal. Vocês viram aí, né? Eu cantei a canção aí do Plantando a Semente, né? Essa canção, né, curtinha, mas que eu gosto muito, né? Foi gravada em 1982. Por que eu cantei essa canção, pessoal? E para essa canção ter sido baseada no Salmo 126, né? E composta por Guilherme Kerr e Nelson Bumilcar, a passagem que eu vou pregar agora, dentro do quadro Seção Grandes Assuntos da Bíblia, vai ser o início de uma série de mensagens em que vão ser registradas a parábola de Jesus. E hoje eu vou falar sobre a parábola do semeador. Deu pra entender, né? Porque eu cantei o Plantando a Semente, né? Essa música maravilhosa, né? Do Guilherme Kerr, né? Que é um grande poeta da música cristã. Admiro muito o Guilherme Kerr. Sou fã dele, né? E vamos lá. A palavra de Deus diz, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão que estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E veio as aves e os comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, ou nas pedras, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda, ou seja, não tinha raiz. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz, que eu acabei de falar. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo, diz-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías do profeta Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Continuando. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos
Desejaram ver o que vós vedes e não os viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra de Deus e não a entendendo, vem o maligno que arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. A um produz 100, outro 60 e a outro 30. Bom, amados, quero fazer uma pergunta para vocês. Em qual semente você está incluído nesta passagem? Aqui fala de 4. Jesus classifica 4 tipos de ouvintes da palavra de Deus, né? O que foi semeado ao pé do caminho, o que foi semeado entre as pedras, o que foi semeado entre os espinhos, ou o que foi semeado em boa terra. Em qual tipo de semente você se encaixa nessa passagem? Se eu perguntar para qualquer cristão essa pergunta, todo mundo vai falar a última opção. Ah, com certeza eu estou semeado em boa terra. Mas essa pergunta que eu estou fazendo, como tem sido característica das minhas mensagens, é para que você reflita se você está verdadeiramente no centro da vontade de Deus ou não. Gente, eu vou dar a minha opinião. São poucas as pessoas que têm sido semeado em boa terra. São poucas as pessoas. São poucas as pessoas que realmente têm ouvido a palavra de Deus e têm guardada no seu coração e têm praticado. Porque não é só ouvir. Aqui está falando de ouvintes. Mas nós sabemos que somente ouvir a palavra de Deus não é o suficiente. Tem que ouvir, guardar no seu coração e praticar. E muitos têm se enganado a si próprio. Tem dito: obviamente eu tenho semeado em boa terra. Só que se você analisar a vida do cara, ele tem semeado a sua semente, muitas vezes, no pé do caminho. Olha o que diz aqui. Versículo 19. Olha o que Jesus disse: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração.
Então a pessoa, ela ouve a palavra de Deus, mas ela não guarda. Por quê? Porque a pessoa que tem semeado a sua semente ao pé do caminho, na igreja tem sido santão. Ela entende a palavra que está sendo ministrada, ela entende, ela até concorda. Sai da igreja, ela faz tudo aquilo ao contrário do que ela ouviu. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Ela ouve, ela entende, ela concorda, mas ela não guarda no coração. Porque quando chega lá fora, ela tem ódio, ela transmite ódio nas pessoas, ódio na sua família. Então, é a semente ao pé do caminho. O maligno lá fora, no dia a dia, toma conta da pessoa. E ela vai na igreja, ela frequenta os cultos, ela já trabalha na serra do Senhor. Só que não é um ouvinte que entra pelo ouvido e sai pelo outro. E tem um outro tipo de semente aqui, ó. Versículo 20 e 21. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. É aquela pessoa que ouve a mensagem e gosta daquilo que está sendo pregado, mas não tem raiz. Ela não consegue praticar a palavra. Ela ouve, gosta, concorda, né? Até guarda no coração. Mas por não viver uma vida 100% de obediência à palavra de Deus, essa palavra não causa efeito na pessoa. Porque no dia a dia essa pessoa... Porque no dia a dia essa pessoa, ela deixa a angústia, ela deixa as preocupações da vida tomar conta. Pessoas que semeiam essa semente nos pedregais. E olha o que diz aqui, 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam. É aquela pessoa que está dentro da igreja, ouve a palavra, até recebe com alegria, mas os bens materiais têm tomado conta da sua vida. E o versículo 23 fala: o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Amados, a palavra de Deus tem que ser ouvida para que nós possamos dar frutos. E como que a gente vai dar frutos? Espalhando o que você aprende na palavra de Deus para as pessoas. É pregando o reino de Deus. Porque a pessoa que está no pé do caminho, entre pedregais e espinhos, ela não consegue falar de Jesus para ninguém. As preocupações do mundo, o maligno, domina a sua mente. Então como que você vai pregar a palavra de Deus se você não está com vida correta com Deus? Não, irmãos. É necessário que você ouve a palavra e pratique. Porque você só vai cumprir o ídolo de Jesus se a tua semente estiver em boa terra. Senão não adianta, irmãos. Não adianta nem estar dentro da igreja.
Porque há condições, irmãos. Jesus dá condições para a gente ir para o céu. A gente não vai para o céu de qualquer maneira. E a condição é ouvir e praticar. Ouvir a palavra e pregar. E anunciar o reino de Deus. Mas para que isso aconteça, a sua semente tem que estar semeada em terra boa. O seu coração tem que estar ligado ao trono da graça. Senão você vai ficar entre os espinhos. A sua semente será semeada nos espinhos, nas pedras, ao pé do caminho. E não, irmãos, não é essa a vontade de Deus para mim e para você. Mas é que você anuncie as boas novas. Esse é o sentido da parábola do semeador. Ah, irmãos, parábola são histórias que Jesus contava em forma de ilustrações. Viu? Como eu vou falar sobre parábolas, é importante que vocês saibam o significado de parábola. É isso, gente. São histórias que são contadas através de ilustrações. Tá bom? Isso é parábola. Ok? Eu vou ficando por aqui. Mas essa mensagem está incluída em uma série de mensagens que trata a respeito das parábolas de Jesus. Amanhã eu vou falar sobre a parábola do grão de mostarda. Tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.